Represento aqui hoje não só a Flipei como mediador na programação, mas também o Instituto Conhecimento Liberta, que está fazendo aqui uma cobertura bacanuda. Os meninos que vocês estão vendo ali no meio filmando são do ICL, todas as mesas estão sendo cobertas pelo ICL, e a gente tem também um time de mídias trabalhando nessa cobertura ao vivo com a Flipei também, nos stories, reels, essas coisas do mundo virtual, né? Então é uma alegria receber vocês aqui para esse debate fundamental que envolve a questão da privatização do espaço público, desculpem, da história das cidades, da arquitetura, do urbanismo, a crise ambiental, né? Então, um debate fundamental para o nosso tempo. Afinal, por que a gente inventou essas cidades alucinantes que tantas vezes nos devastam, mas também nos assombram e permitem que a gente se encontre dessa forma aqui hoje, inclusive, não é? Então, é uma alegria. Eu queria, antes de apresentar os nossos convidados especialíssimos, dar dois recados para vocês, né? Eu represento hoje também aqui a AMPU, e como historiador e professor de história, vou me aproximar de vocês um pouquinho aqui. Represento a AMPU São Paulo, Associação Nacional de Historiadores e Historiadoras, e a AMPU representa não só a comunidade historiadora, mas professores e professoras de história também. E a gente está com uma campanha chamada Mais História. Essa campanha vai colocar na Assembleia de São Paulo, na Alesp, no dia 20 de agosto, centenas de pessoas para a gente reivindicar mais história nos currículos, mais cidadania, mais democracia, mais luta. História é luta, é memória, é conflito, é disputa. Então acompanhem a campanha Mais História, acessem o @ da AMPU São Paulo e venham para essa causa também. A AMPU São Paulo também é uma apoiadora da Flipei, não é? Muito que bem. Sem mais delongas, eu quero apresentar aqui os nossos convidados especialíssimos de hoje, fazendo essa costura da história da arquitetura e do urbanismo das cidades. Temos aqui um desses professores que dispensam apresentações, mas que no fim das contas é uma figura ímpar na história de São Paulo, porque já foi secretário de Erundina, superintendente, já foi secretário de Cultura na época do Haddad, é um pioneiro da habitação social nesse país, professor da FAUSP, que é o nosso queridíssimo Nabil Bonduki. Nabil? Muito obrigado, meu caro. Eu dizia ao Nabil aqui que eu fui aluno da FAU também em História da Arquitetura e do Urbanismo e sou muito amigo da Nilce Araveca, que foi orientanda do Nabil Bonduki. E para compor aqui essa discussão fundamental, afinal, que história é essa de privatização daquilo que deve ser público? Uma deputada estadual, guerreira do povo brasileiro, que vai de Carolina Maria a Macabeia de Clarice Lispector, ela que vem do Nordeste para cá, ela que é mulher preta, ela que é uma deputada assim absolutamente atuante, é de 1983 e libriana, porque a gente já falou aqui nos bastidores, ela que é Ediane Maria. Seja muito bem-vinda aqui, minha querida, ao nosso grande debate. Muito obrigado. Uma alegria imensa aqui estar com essas duas figuras e também temos aqui uma representante fundamental daquilo que é a história inteira do Brasil. O que significa a história inteira do Brasil? O Brasil antes do Brasil, que não existe, não é? Ou existe como povo indígena nas terras baixas da América do Sul, desde 12 mil anos antes do chamado Jesus Cristo, aleluia. Então a Patrícia aqui representando a teia dos povos indígenas, seja muito bem-vinda, minha cara, uma alegria te conhecer. E como eu já subverti a ordem aqui, está todo mundo pertinho de vocês, sem mais delongas, porque subverter a ordem é o que interessa aqui na Flipei, ainda mais depois da censura, né, Nabil? Mas, ó, eu passo a palavra para o Nabil para a gente fazer esse grande debate. E aproveitem, vamos nessa. Vamos lá. Então, queria agradecer aqui a Flipei pelo convite para estar aqui com vocês, né? Cumprimentar aqui nossas companheiras aqui de jornada, de tarde de hoje. É um prazer estar com vocês. Cumprimentar todos os que estão aqui acompanhando a Flipei. A Flipei, como a gente tem falado já bastante, né, foi censurada, né? Ela foi, ia acontecer lá na Praça das Artes, estava há 5 meses já acertado,
nós já estávamos também colocando recursos públicos para poder apoiar a Flipay, quando veio uma ordem de cima para cancelar tudo, né? Isso é uma verdadeiro absurdo aqui no Brasil do século XXI, né, num regime democrático, haver censura à programação. E a prefeitura, né, os secretários, inclusive de governo, falou explicitamente: na hora que chegou a programação, a gente viu que não podia apoiar isso, né? Ou seja, a prefeitura não é de um governo, a prefeitura é de todo mundo. A diversidade, ela é fundamental, né? É fundamental numa democracia, né? O direito, inclusive, né, da oposição ao governo ter acesso aos recursos públicos, a apoio, principalmente no evento cultural como esse que nós estamos vivendo aqui. Então, é um absurdo. Eu não tenho como... tá bom. Eu não tenho como não iniciar aqui falando disso. Bom, esse tema é um tema muito amplo. A gente podia falar horas aqui, né? Podemos falar horas aqui sobre, né, a questão do direito à cidade, a questão do espaço público, questão ambiental. Nós estamos numa conjuntura, nós estamos vendo um retrocesso em muitos desses temas. Quando eu digo retrocesso, é porque nós tivemos avanços, nós temos que reconhecer os avanços, porque senão a gente não consegue entender o retrocesso que nós estamos vivendo, né? E eu tive a possibilidade de participar desse processo, né? Desde os anos 80, do começo dos anos 80, eu participo dos movimentos pela reforma urbana, pelo direito à cidade, pelo direito à habitação, e nós tivemos muitos avanços nesse período, né? Por exemplo, por mais que hoje a gente tenha despejos, e estão crescendo os despejos, infelizmente, né? Nos anos 70, né, os despejos aconteciam sem que sequer tivéssemos alguma proteção para as pessoas, né? Nós iniciamos na Constituição de 88, no processo constituinte, uma luta, né, pela reforma urbana, né? Conseguimos protocolar na Câmara Municipal, no Congresso Constituinte, um projeto de iniciativa popular, que era a emenda popular da reforma urbana, que garantia, que propunha a função social da propriedade, que propunha o direito à habitação, o direito ao reconhecimento do uso capião, o direito a poder cobrar e combater a especulação com a terra, né? E, obviamente, nós não conseguimos tudo naquela oportunidade, mas nós conseguimos uma Constituição que permitiu, que abriu a possibilidade para que logo em seguida a gente pudesse ter o Estatuto da Cidade, que introduziu uma série de instrumentos que podem ser aplicados nas cidades. Não quer dizer que eles são aplicados nas cidades, porque aí a gente tem, né, e na Constituição acabou tendo um caráter, vamos dizer assim, nesse aspecto muito municipalista. Ou seja, a Constituição Federal abriu a possibilidade de se garantir a função social da propriedade, né, com muitos instrumentos para combater a especulação, para garantir o direito à habitação, o direito à terra para quem nela mora, mas quem define isso são os municípios. E isso reforçou a importância dos planos diretores, porque são os planos diretores que decidem quando numa cidade se cumpre ou se deixa de cumprir a função social da propriedade. Então foi um avanço, mas é um avanço assim, avançamos a passo de tartaruga, né? Entre a Constituição e o Estatuto da Cidade levou 13 anos. 13 anos. A Constituição é de 88, o Estatuto da Cidade de 2001. Foram 13 anos de briga para isso. Tem um livro meu que está aqui em alguma livraria aqui, né? Um livro meu que fala da luta pela reforma urbana no Brasil, né? Que começa em todo um movimento já desde os anos 60, né? O governo das reformas de base de Juscelino, reformas de base do Jean Goulart, naquele período, né? Passa, atravessa a ditadura militar, retoma nos anos 80 e a gente continua lutando nos anos 90 até conquistar o Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade diz o seguinte, diz que é avançado o Estatuto da Cidade, mas diz que para aplicar os instrumentos do Estatuto da Cidade precisa estar presente no plano diretor. Então, a partir daí se inicia uma luta, né, para que os planos diretores sejam, em primeiro lugar, participativos, ou seja, que tenha participação da população. E, em segundo lugar, que possa garantir alguns instrumentos fundamentais para combater terrenos e imóveis ociosos, né?
fazendo com que eles sejam obrigados a pagar impostos progressivos e a partir de 5 anos que eles forem declarados como ociosos, possam ser desapropriados com o título da dívida pública. Para cobrar outorga onerosa, ou seja, cobrar que quem produz edifícios mais do que uma vez a área do terreno, sejam obrigados a pagar uma outorga onerosa, a não ser que aquilo seja para garantir a função social, né, principalmente para habitação de interesse social, né. Tem uma série de outros instrumentos que eu não vou detalhar aqui, né, para proteção ambiental, para proteção do patrimônio. Então, nós conquistamos isso a duras penas no Plano Diretor de 2002, depois do Plano Diretor de 2014, tem muitas, não é o ideal, não é aquilo que a gente tem como utopia, mas foram avanços importantes, né? Em nível nacional, nós temos uma legislação ambiental que foi muito progressista na Constituição de 88, né? E nós vimos aí, recentemente, se aprovado no Congresso Nacional, né, a lei do desmatamento, da devastação ambiental. Ontem o presidente Lula vetou 62 dispositivos dessa lei, né? Muitos achavam que tinha que ter vetado mais, mas isso não está garantido ainda, nem os vetos do presidente, porque podem ser derrubados. Então a gente vê um retrocesso em relação à questão ambiental, né? E nós estamos vendo então, né, uma série de outros retrocessos. Eu vou resumir um pouco aqui, porque todo mundo precisa falar e a gente precisa debater, mas eu vou falar de alguns retrocessos que nós tivemos em relação tanto à legislação ambiental, como em relação ao plano diretor em São Paulo, como também em relação a um tema específico daqui, que é a questão, né, da privatização do espaço público. Porque o espaço público é absolutamente fundamental para uma cidade, né? Uma cidade, né, como a nossa, a gente tem um espaço privado, que é a nossa moradia, mas a habitação não é só a moradia. A habitação é o lugar onde a gente vive, e a gente vive não só dentro das nossas casas confinados, a gente vive no espaço público, né? No parque, na praça, né? Nos equipamentos culturais, nos equipamentos ambientais, né? E até mesmo em espaços públicos não estatais. Esse espaço aqui é um espaço público, embora não seja do Estado. Graças a Deus, de uma certa maneira, porque se ele fosse da prefeitura, talvez a gente seria proibido de estar aqui agora, tá certo? Então é muito importante o espaço público não estatal. Veja que nós garantimos, né, no nosso plano diretor, uma série de estímulos e de proteção para os espaços públicos não estatais, né, que é a possibilidade, por exemplo, de proteção de espaços que, mesmo que não tivessem, não é o caso desse aqui, mas mesmo espaços que não tivesse um patrimônio arquitetônico, cultural, artístico, eles fossem protegidos desde que eles fossem um espaço de sociabilidade, um espaço de vivência reconhecido pela população, né? Então, essa legislação nós estamos a duras penas lutando, por exemplo, para manter cinemas de rua, né, como conseguimos manter o Cine Belas Artes, que estava ameaçado de desaparecer. Agora estamos numa briga ali no Cine, no anexo do Itaú de Cinema. São espaços públicos não estatais. Só que, por outro lado, com as gestões mais recentes que nós temos tido aqui em São Paulo, né, desde 2017, o que nós estamos vendo são os espaços que são estatais, que são da prefeitura, que são do Estado, como o Parque da Água Branca, como o Parque do Ibirapuera, como o Engabaú, né, e como os cemitérios, né, como os mercados municipais. Todos esses espaços, a prefeitura e o governo do Estado estão fazendo concessões para o setor privado, em cima de uma lógica que é a seguinte lógica: eu vou parar de gastar com esses equipamentos, certo? Vou parar de gastar para fazer a manutenção do parque, para fazer os investimentos necessários, vou transferir para o privado, que ele vai fazer a manutenção. Só que para esse privado fazer a manutenção, ele precisa ter renda, ele precisa comercializar o espaço, né? Senão ele não vai ter como manter aquele espaço. A lógica desse sistema é essa. Então, os nossos espaços públicos estão sendo cada vez mais mercantilizados, né? Claro que nós podemos ter dentro de um parque um restaurante,
para atender as pessoas e ser feito por um gestor privado, tá certo? Mas não é isso que nós estamos falando. Nós não estamos falando de uma concessão de espaços específicos com finalidade que é reconhecida pelo poder público. É uma concessão que suprime usos públicos. Então, por exemplo, vou dar o caso do Ibirapuera, o Pavilhão das Culturas Brasileiras, que é um projeto que nós tínhamos, antes até de eu ser secretário, mas quando eu fui secretário, nós desenvolvemos ainda mais esse projeto de criar, que é um daqueles pavilhões do Ibirapuera, onde antigamente ficou a Prodan e que foi convertido como um espaço cultural. Um daqueles pavilhões era para ser implantado ali o Pavilhão das Culturas Brasileiras, que era um pavilhão para poder abrigar o Museu do Folclore, que tinha sido despejado do Ibirapuera e que, a partir de uma luta toda, houve uma obrigação de ser mantido o Ibirapuera, mas não só o Museu do Folclore, ser mantido também, ser criado um Museu da Cultura Popular, da Cultura Periférica Brasileira, que complementaria, junto com o Museu Afro, um espaço que é um espaço voltado para as culturas populares e para os povos que foram, ao longo da história do Brasil, sendo anulados e sendo invisibilizados. Invisibilizados. Então, nós estamos, quer dizer, essa era a ideia. E na privatização, na concessão, simplesmente esse pavilhão, 2/3 desse pavilhão, foi deixado para quê? Para fazer eventos de qualquer tipo, para a concessionária alugar, para fazer, por exemplo, festa de empresa, para fazer feiras privadas, para fazer, pagando, obviamente. Qualquer atividade. Ontem nós fizemos pela Câmara, eu nesse momento estou como vereador, e nós fizemos uma visita, uma vistoria, e conversamos com os concessionários do Ibirapuera, e ele falou assim: tudo que acontece dentro do parque que tem alguma possibilidade de rentabilidade, tem que pagar alguma coisa para a concessionária. Essa é a lógica, e eu estou falando aqui de muitas situações diferentes da cidade. Nós estamos falando aqui hoje, de espaços como todos os cemitérios, todos os mercados municipais, alguns parques, não são todos, porque é uma luta contra esse processo em alguns parques, mas vários parques já estão nessa situação. Estamos falando de equipamentos como o EMB, estamos falando de equipamentos como o Pacaembu, estamos falando como o máximo do absurdo, que é o Anhangabaú. O Anhangabaú, ele é o máximo do máximo, porque imagina a gente pegar a principal espaço público da cidade, no centro da cidade, cercar aquele espaço para fazer um evento privado que pode cobrar até R$1.400, até R$2.000 para as pessoas entrarem naquele espaço, e que fica fechado durante vários dias, para montar e para desmontar esses eventos que acontecem ali. Então, veja, é essa a lógica que está prevalecendo. Vou dar alguns outros exemplos de retrocesso. Então, veja, espaço público na cidade é uma coisa histórica. Os espaços públicos existem desde o período colonial, são espaços públicos, com acesso a todos. A gente desenvolveu toda uma política, de criação de equipamentos públicos para atender a população. E agora a gente vê esse retrocesso nessa área. Agora vou dar outro exemplo. O exemplo da legislação que buscava estimular a produção de habitação de interesse social. O plano diretor, ele criou, o plano diretor de 2014, a bem dizer, da época do Haddad. Eu fui o relator, desse projeto na Câmara Municipal. Criou uma série de estímulos para a produção de habitação de interesse social, voltada principalmente para a população de menos de 3 salários mínimos. Então, vantagens urbanísticas, vantagens fiscais e tributárias. Ou seja, se pagava menos ou não se pagava nada. Como eu falei para vocês, o plano diretor de São Paulo pôs uma regra que tudo que constrói em altura precisa pagar outorga onerosa, ou seja, paga tudo que ele construiu uma vez, mais do que uma vez a área do terreno, mas tem exceções. E a principal exceção é a habitação de interesse social, certo? A principal exceção é essa. Por quê? Claro, eu não vou cobrar
a mais para encarecer o empreendimento que é de interesse social. Bom, então o que aconteceu desde 2017? O prefeito Dória cancelou, né, o decreto que fiscalizava a destinação desses imóveis, né, cancelava simplesmente. E aí então, né, o que aconteceu? As incorporadoras, né, o setor privado, ele aprovou projetos como se fossem de habitação de interesse social. Então, muitos desses prédios que a gente vê por aí, eles são aprovados como se fossem habitação de interesse social. Então, eles têm vantagens urbanísticas, vantagens tributárias, vantagens fiscais, e não pagam outorga onerosa, e no final das contas, na hora de comercializar, ele comercializa para uma população de mercado que não é de habitação de interesse social. Então, é um retrocesso enorme, né? O Ministério Público entrou com uma ação, né? E nós propusemos uma CPI para fazer a investigação, né? A fiscalização e a punição, né, desses empreendedores que fizeram isso. E isso está hoje, né, travado na Câmara Municipal, porque a base do governo, né, embora ele tenha aprovado a CPI, a base do governo ela não indicou os membros para deixar caducar a CPI. E nós tivemos uma vitória muito grande essa semana, que a Justiça, porque nós entramos no Judiciário, reconheceu o direito das minorias, né, proporem, investigarem a gestão pública. Então, nós estamos aí na expectativa de ver se a gente consegue, nas próximas semanas, instalar essa CPI, ou talvez o governo vai ter algum outro estratagema para evitar que ela aconteça. Esse é um outro retrocesso muito grande, né? Outro retrocesso importante, né? Nós aprovamos que os imóveis ociosos, sejam eles terrenos, né? Sejam imóveis subutilizados, né? Ou seja, que usa muito pouco uma área do terreno, como por exemplo o estacionamento, né? Que a gente entende que não cumpre a função social, tanto como um terreno vazio, né? Como também prédios que estão mais de 60% vazios, né? Eles são considerados subutilizados e, portanto, eles são notificados para serem ocupados. E se eles não são ocupados no prazo de um ano, eles começam a pagar um imposto progressivo no tempo. Cada ano paga um valor a mais de imposto. Bom, isso começa a ser aplicado no finalzinho de 2014, na gestão Haddad. Foram notificados até 2017 por volta de 1.500 imóveis na cidade de São Paulo, mas em 2017 o prefeito Dória também mandou paralisar e desestruturou esse setor da prefeitura. Novamente nós tivemos que entrar no Ministério Público, né, para dizer que isso era uma obrigação da prefeitura cumprir isso. Depois de alguns anos foi retomado, mas num ritmo muito mais lento, né, embora hoje a gente já tenha um certo número de imóveis que já cumpriu 5 anos e, portanto, poderiam ser desapropriados pagando título da dívida pública. Veja que tudo isso existe, né, porque nós estamos aí numa luta para numa sociedade que é uma sociedade capitalista. Então, nós temos que ter claro, né, que tudo que a gente fez nesses 40 anos da luta pela reforma urbana, né, tudo isso, né, ele foi dentro de um marco onde nós não tínhamos maioria no Congresso, não tínhamos maioria nas câmaras, portanto, tudo foi muito negociado para poder dar avanços, mas avançamos. Só que nos últimos anos a gente tem visto retrocessos muito grandes. Retrocessos esses que, na verdade, eles estão, né, estão em paralelo com o avanço, né, de uma visão neoliberal na nossa sociedade e no avanço da extrema-direita, que está, infelizmente, conquistando uma parte significativa da sociedade. Então, eu quero finalizar aqui, falei sobre isso na quarta-feira passada, aqui no dia da abertura da Flipei. Nós precisamos estar cada vez mais mobilizados, né, no sentido de enfrentar esses retrocessos e poder se contrapor, né, a essa perspectiva, que é uma perspectiva que, no fundo, ela tem um objetivo muito claro, que é reduzir o Estado. Quando a gente fala disso tudo, nós estamos falando aqui de redução do Estado, seja na legislação ambiental, né, na fiscalização e na legislação ambiental, como aconteceu no PL da devastação,
seja no âmbito do município, quando se entrega espaços do município para o setor privado, né, privatizando áreas que são públicas, quando, né, se pega um instrumento que é para favorecer a habitação de interesse social e que acaba favorecendo o mercado. Então, isso faz parte, portanto, de um ecossistema, vamos dizer assim, um anti-ecossistema, um sistema absolutamente abusivo, né, e nocivo para os interesses coletivos que estão acontecendo. A gente poderia citar vários outros exemplos em várias outras áreas, inclusive na área urbana, né, que isso está acontecendo hoje no nosso país. E é por isso que nós temos que resistir, defender espaços independentes como esse, porque sem a resistência a gente não avança. Eu que atravessei o período da ditadura militar, né, quando a gente tinha, né, por exemplo, vai fazer esse ano, né, 50 anos, né, do assassinato do Vladimir Herzog, né, na prisão da ditadura, no DOPS, né, um jornalista, né. Eu estou citando esse exemplo porque talvez a primeira atuação política que eu tive foi distribuindo um panfletinho, né, logo depois do assassinato dele, para convocar a missa lá na Praça da Sé, que era, né, e a gente ia assim, morrendo de medo, que olhava um carro de polícia, morria de medo que a gente fosse, né, preso, né, para defender, para lutar para acontecer uma missa, que foi uma missa de resistência importantíssima em 75, né, para a missa, né, em homenagem ao Vladimir Herzog e de denúncia da ditadura militar. Então nós que atravessamos a ditadura militar, que resistimos, que chegamos aqui depois de 50 anos com uma democracia, nós não podemos ver esses direitos fundamentais, esses princípios fundamentais desabarem. E é por isso que nós estamos aqui e é por isso que vamos continuar lutando para que a nossa sociedade continue sendo livre, democrática e que a gente possa cada vez mais avançar para garantir os direitos sociais e urbanos para todos. Muito obrigado. Maravilha. Obrigado, Nabil. Pode continuar. Muito obrigado, professor Nabil Bonduque, além de tudo, vereador atual, mais uma vez, não é? Ainda bem. Depois eu vou provocar ele para pensar aqui a questão, por que a censura se abateu sobre a Flipei, por que será? Mas, lembrando que essa mesa é privatização do espaço público, crise urbana e racismo ambiental. Muito boa tarde para quem chegou depois. Eu sou o Lindenay Pareto, estou mediando essa mesa, historiador, representando aqui o ICL, mas também a Flipei, e a AMPU São Paulo, que é a Associação Nacional de História, na sua seção São Paulo, que no dia 20 de agosto vai lotar a LESP da nossa queridíssima deputada, que representa também o movimento Sem Tetos, e que do Nordeste para Santo André e Santo André para o mundo, está aqui para falar. Ediane Maria, fica muito à vontade, minha querida, vamos nessa. Olha, Lindener, é Lindener, né? Você pode chamar... Lindo, vamos de lindo, porque o Lindener está bem difícil, gente. Eu quero primeiro repudiar, saudar a feira, obviamente, a Flipei, porque a gente sabe, gente, que tem uma coisa, que essa classe, esse povo, que a gente tem que repudiar o tempo inteiro, como Ricardo Nunes e Tarcísio de Freitas, eles odeiam quando o povo começa a ler. Eles odeiam quando a gente começa a entender o que é política. Por isso que não seria estranho eles quererem varrer a feira literária, a maior feira literária do mundo, que é a Flipei, ou seja, e também quero dizer que Palestrina livre e Palestina viva já. Então, tá... Ai, gente. Eu estou muito feliz por estar aqui hoje, e é isso, é do Nordeste, lá do sertão do Pernambuco, lá de Floresta, uma cidade que, assim como Bacurau, ficou muito tempo fora do mapa, mas que voltou, era a Floresta do Navio, e volta como Floresta para o mapa, mas nós existimos, nós estamos aqui, né? Então, estar aqui hoje para falar sobre racismo ambiental e direito à cidade, privatização dos espaços públicos, é muito bom, porque quando eu chego em São Paulo, em 2002, eu cheguei com uma perspectiva, tá, gente? Eu cheguei olhando para o estado de São Paulo, mesmo com a condição
que não era a mais favorável, mas que foi a possível para a minha entrada aqui, que foi como do trabalho doméstico, eu chego, olhando lá no Nordeste, no sertão do Pernambuco, eu olho para o estado de São Paulo e falo, tem esperança. Tem esperança. Então, eu sempre olhei nesse canto de esperançar um lugar melhor, um lugar de perspectiva e de mudança de vida real. E que bom que eu não desisti de São Paulo. Que bom que eu não desisti de lutar pelos nossos que estão aqui. Porque não é possível, né, que a travessia nossa seja sempre uma travessia dura, árdua, de incertezas, né, fugindo de uma fome, de um lugar tão precarizado e mirando um lugar, como diz Luiz Gonzaga, né, que São Paulo tem muito ouro, corre pratas pelo chão, mas o dinheiro corre tanto que a gente não pode pegar não, né? Então, chegar aqui no estado de São Paulo e sobreviver do trabalho doméstico, e encontrar em 2017 o MTST, me deu um olhar de que a esperança e toda aquela minha indignação de olhar para o direito à cidade, que é tão tirado de nós o tempo inteiro, a gente não tem esse direito à cidade. Qual que é o direito nosso? O nosso direito é morar na periferia, é morar longe do centro. O lugar nosso, e aí eu falo desse lugar de higienização social, e aí não me surpreenderia ver o Parque Ibirapuera ser privatizado, porque eu olho sempre o seguinte, será que eles querem mesmo que preto, pobre, que nós mães solo, que empregada doméstica, diaristas, que a gente ocupa aquele espaço? Será que querem dividir os espaços com a gente? Quando eu entrei na LESP, gente, em 2023, depois de uma campanha muito dura, né? Uma campanha difícil, porque nós poderíamos ter perdido ali, mas eu sempre falei, nós temos que resgatar a memória. Não dá mais para a gente ser aquelas que estão invisibilizadas o tempo inteiro. Depois de criar 4 filhos, eu crio ainda meus 4 filhos, num lugar de, sempre nós por nós, e olhando para frente, traçando estratégias de como a gente ia chegar no Parque Ibirapuera, de como que a gente ia chegar na Paulista, de como a gente ia conseguir a nossa casa, ter um quarto, ter uma cama, mas que eu vi que foi graças a políticas e políticos de esquerda que a gente conseguiu alguma coisa. Foi graças a políticas sociais que a gente conseguiu alguma coisa. Quando eu chego na LESP em 2023, eu ouvia muita extrema-direita falar o seguinte, se o estado de São Paulo está horroroso, a culpa é da esquerda. E eu não sabia, eu também não sabia, assim como muita gente que nunca nós governamos o estado de São Paulo. Nós sempre estivemos ali, Nabil, como a minoria e tratados como a minoria naqueles espaços. Então, quando eu olho para aquilo, eu falei, fiz uma pesquisa. Eu falei, vou pesquisar, que não é possível que nós governamos esse estado e nunca melhoramos ele. Quando eu pesquiso, eu falei, não, nunca houve. Se o estado de São Paulo está do jeito que está, e a tendência agora com o crescimento da extrema-direita é piorar, é porque vocês nunca pensaram em nada. Se tem uma política de habitação, foi a esquerda que fez. São os movimentos sociais que faz a luta o tempo inteiro. É só a gente olhar a favela do Moinho. Acho que falar de direito à cidade, dessa privatização, higienização social e racismo ambiental, vamos olhar para um caso muito recente, que é o da favela do Moinho. O que o Tarcísio queria fazer ali o tempo inteiro? Criminalizar, varrer, acabar com 4 gerações que resistia, e a última favela do centro da cidade. Então, eu vou primeiro fazer um processo que o Tarcísio colocou na cabeça dele. Ele colocou toda uma armadilha para nós da esquerda, né, Nabil? Ali foi uma luta muito árdua. Por quê? Ele olha e fala o seguinte, primeiro eu vou criminalizar e dizer que quem chegou lá para ajudar, se a esquerda for, é porque eles defendem bandidos. Foi essa a primeira narrativa. Só que ele não sabia, não imaginava que ali ia ter umas lideranças comunitárias, que ia ter movimentos organizados, que iria resistir. Ou seja, ali, eles mostraram na prática, nós conseguimos mostrar na prática, o que é um racismo ambiental. Racismo ambiental é varrer as pessoas dali. E agora, o que está em risco no nosso país inteiro? Todo mundo lembra que lá em 2020, na pandemia, tinha a política do fique em casa. Fique em casa.
Mas, no final do dia, as casas das pessoas estavam sendo derrubadas. Estava rolando despejos na pandemia. De 2022, é um dado muito triste, de 2022 a 2024, foram mais de 9.500 famílias que perderam a sua casa. Despejo. Só na favela do Moinho seria quase 1.000 famílias que iriam ficar sem casas. Então, quando a gente olha, e isso são dados da campanha Despejo Zero, que foi uma luta árdua para falar para as pessoas, gente, não tem como eu ficar em casa, vocês estão despejando, me derrubando a minha casa, não dá para ficar em casa, eles estão me jogando na rua. É só olhar o reflexo do centro da cidade, que agora eles varreram a Cracolândia, espalharam a Cracolândia. Não é que eles garantiram nada, espalharam. É só ver outros bairros que não tinha, tem mini focos de várias mini Cracolândias em bairros que não existia. O povo existe. E eles vão mostrar que existem. Então, quando a gente olha para esse cenário que agora se desenha com o fim do despejo zero, mais de 126.000 famílias aqui no estado de São Paulo vão perder suas casas. Então, é importante se organizar para desorganizar esse plano da extrema-direita, que é de varrer mais de 180 comunidades, periferias, que hoje estão com ordem de despejo. Então, mas o que o povo encontrou? Essa organização dos movimentos sociais, como o MTST e vários outros movimentos sociais que estão se organizando, que lutam por moradia, que compõem a campanha Despejo Zero, para que a gente vá para a rua e organize essa liderança. Por quê? Na periferia, a gente sempre muito olha para aquilo, assim como eu ficava lá agarrado na minha casa, com medo do próximo vento, da próxima chuva, junto com meus filhos. Essa luta ela é muito solitária. É o tempo inteiro o solitário, o sozinho, eu comigo mesma. Não dá mais. Não dá mais. É uma sociedade que condena as mulheres pretas, as mães solos, a lutar sozinha. Então, quando a gente entra numa comunidade, gente, e começa a organizar, igual foi lá no complexo do Jaguaribe, lá em Osasco, mais de 4.000 famílias iam ser despejadas. Jardim Pantanal, Zona Leste de São Paulo, também iriam ser despejados. Existe uma política do Tarcísio de Freitas, que é a mesma política implantada para várias famílias, porque a maioria das famílias ganham R$2.000, ou seja, às vezes não ganha sequer um salário mínimo, sobrevive de um Bolsa Família, de uma ajuda, de uma faxina, de uma diária, de mais uma diária de pedreiro, para que consiga pagar suas contas. Quando a gente olha e fala que eles estão implementando, e aí eu fico muito agoniada, porque o secretário, eu consegui pegar ele essa semana, na comissão de habitação, Nabil, consegui pegar ele. Que ele olha, a gente marca a reunião, não consegue falar com esse homem. O secretário da CDHU não consegue. Porque eles olham para nós e falam assim, lá vem a Ediane, lá vem. Quando ela vem, você quer uma bombinha que vai trazer. E aí, quando eu trouxe as demandas, eu olhei e falei o seguinte, porque eles venderam aquela propaganda do Tarcísio, de, quem é contra garantir dignidade para as famílias da favela do Moinho? Falei, qual a dignidade? Uma carta de crédito? É uma carta de crédito onde você vai adquirir uma dívida de 30 anos? Para famílias que não vão conseguir pagar. Vivemos numa sociedade onde as famílias hoje, gente, precisam escolher ou pagar a água e a luz, inclusive a Sabesp, né, gente? A Sabesp, o plano do Tarcísio de melhoria, que nós falávamos o tempo inteiro que ali era a precarização do serviço, a gente está vendo isso na prática. Ou seja, aumentou, piorou o serviço, e a gente vê quem está sofrendo mais com isso. E é todo mundo, não tem ninguém. Na hora de olhar para o centro e falar, não, tem alguém ali que está bem com isso. Não está. Só que as pessoas não conseguem falar que está ruim. Então, vamos lá. As famílias não vão conseguir pagar essa carta de crédito. Não existe um plano de reassentamento das famílias. O que é o plano de reassentamento? Chave na chave. Né? Então, a luta das periferias hoje de São Paulo é a chave na chave. Eu não posso entregar uma casa que eu estou ainda finalizando ela para a especulação imobiliária, porque é sempre um grande interesse. Está surgindo muito parque, a gente quer que venha mais parque, por favor, né? Venha. Agora não dá para um parque surgir em cima
de uma comunidade que resiste há 60, a 40, a 30 anos, a 100 anos. Não dá. Espaço tem na cidade, certo? Não dá para fazer isso. Ou seja, gente, está organizado a entender que toda a sociedade, quando colocar aquele risco na favela do Moinho, não é sobre a favela do Moinho somente. É sobre um plano da sociedade como um todo. Eu falo que o centro da cidade de São Paulo, eu falo de direito à cidade sempre, o tempo inteiro, são os nossos filhos que insistem. Quantas casas no centro de São Paulo, apartamentos, o pessoal divide, lembra? Os jovens vêm de outro estado ou de outra cidade, faz o quê? Eu vou morar próximo do meu trabalho. Não dá para olhar para uma situação onde Moema, né, o bairro de Moema, ele consegue ter 20 anos a mais de vida do que quem mora no fundão, lá do Grajaú, da Zona Leste. Não dá para a gente olhar para isso e normalizar. Mas é o censo, é o que está dado. Porque as pessoas têm que sobreviver. Além da violência policial, que é um processo silencioso, invisibilizado o tempo inteiro, de higienização social, quando eles entram lá e nos matam. E agora essa política de agora eu vou desocupar os espaços, porque surgiu um grande projeto para esse lugar, e agora eu vou varrer todo mundo e vou jogar num auxílio aluguel, que não é mais uma garantia. Na favela do Minho eram R$800 que o Tarcísio estava prometendo. Várias famílias estavam saindo de lá sem receber nenhuma parcela. Nenhuma parcela. Quando o governo federal entra, nosso presidente Lula entra, e aí garante que chegue lá a R$1.200, ele consegue garantir que pelo menos as famílias consigam pagar um aluguel em algum lugar que já estão no fundão. Então, existe, gente, na real, existe um lugar de... Eu preciso mostrar que o centro de São Paulo é limpo, mas é para os empresários. Não é para quem constrói ela o tempo inteiro. Então, olhar para o racismo ambiental é entender, igual lá em São Sebastião, quando caiu na Vila Saí, antiga Vila Baiana, que para os turistas olharem e falar, ah, não é baiano que estão aqui, teve que mudar o nome. E a única política de habitação ali, sabe qual que era? Depois das casas caídas, de perderem entes queridos, foi assim, eu te dou uma passagem para você ir lá para o Nordeste, para o teu estado. Somos filhas da puta, literalmente. Mas, quando a gente olha para o... Aí eu olho para a política em si. Eu olho para a política, eu vejo pessoas lá que não sabem o que é um despejo. Ele não sabe o que é um despejo. Quando eu vou falar de habitação, eles falam, ai, Diana, mas por favor, né, você está com mimimi. É desse jeito. Porque a política, ela foi ocupada e organizada para a permanência do que já tem, dos privilégios. É a permanência dos privilégios. Agora, quando a gente olha para o outro pano de fundo e olha, nós começamos a se organizar, se reorganizar, entender a importância de ocupar a política, de varrer a extrema-direita, a gente começa a olhar e falar, é importante que a gente ocupe esses espaços e entenda que a luta por moradia é sim um projeto político. Tudo que eles falavam de nós, agora o Tarcísio quer fazer. Falava mal do Bolsa Família, o homem do ovo surgiu. Lembra do homem do ovo? O cara do ovo surgiu. Falando que o povo não queria mais trabalhar na empresa dele, na fábrica dele do ovo, porque recebia o Bolsa Família. Ou seja, o homem do ovo, o empresário do ovo, não conseguia garantir mais do que um Bolsa Família. Ou seja, eles querem nos jogar para o trabalho análogo à escravidão, para a periferia, colocar a polícia para nos matar e olhar e falar, olha, agora que varreram eles de lá, que eu ouvi isso na comissão de habitação, gente. Agora, olha, gente, que lugar horroroso. Mostrou aquela imagem, sabe? Eles põem aquela imagem bem interessante, que eu olho e falo assim, ah, meu Deus do céu. Pergunta para as pessoas, eles não queriam sair de lá. Se você for na periferia agora, o que nós precisamos é de urbanização, de regularização, de saneamento básico. A minha andança é ouvir a periferia e a... Sabe o que é a demanda que existe na periferia, gente? Primeiro, raramente um bairro na periferia é regularizado. A maioria não tem regularização, não tem o documento das suas casas. É o primeiro desafio. Aí quando eles veem a melhoria, sabe qual é a melhoria? Eles vêm com um caminhão para despejar você. Agora eles emprestam um caminhão para você levar a sua mudança. É isso que eles estão dando para as pessoas. Então, a melhoria deles é um trator para derrubar suas casas
É uma carta de crédito de 30 anos de dívida e você perde a sua casa. E aí, para aqueles que são mais românticos, olham e falam, poxa, mas olha, o lugar que eles moravam era tão feios. Olha que lugar feio, estão tirando para um lugar legal. Mas eles estão lutando para a especulação, porque mesmo na favela do Moinho, muita gente está reclamando, sabe sobre o quê? Estão pegando apartamentos que está caindo no piso, que estão com rachadura, porque vai favorecer a empreiteira que construiu aquele empreendimento. Então, a nossa luta é organizar o nosso povo. É organizar o nosso povo. A gente vê que quando a gente se divide, se separa, a gente acaba deixando, fazendo com que as pessoas não entendam que a política é importante e mantém muito distante das pessoas. Então, está aqui hoje também para falar de uma mulher maravilhosa, né, gente? Eu queria uma salva de palmas para a Fernanda, que é aqui do Contrate Quem Luta, e vou explicar o que é o Contrate Quem Luta. Quando eu falo que o Brasil não tem jeito, quando o pessoal fala, não tem jeito, eu falo, tem. A Fernanda está aqui panfletando na Flipei sobre o Contrate Quem Luta. Mas o que é isso? Isso é uma plataforma que foi construída para que cuidadoras, trabalhadoras domésticas, diaristas, faxineiras, pedreiros, pintores, que vêm do MTST, dos movimentos sociais, consigam trabalhar. Essa rede, ela começa lá em 2020, na pandemia, quando nossas companheiras, muitas vezes, iam para fazer uma diária, né? Mesmo com medo, precisavam ir. Então, nós falamos, vamos organizar nossas trabalhadoras, vamos garantir com que os patrões entendam que elas não estão sozinhas, que elas são do movimento organizado, que elas têm alguém que estão com ela, e a gente não vai permitir que elas morram, porque nós estamos unidas. Então, a Fernanda está aqui, né, desde quarta-feira. Fala um pouquinho sobre o trabalho, eu acho que é bem importante. Maravilhosa. Gente, palmas para a Edi, né? Maravilhosa. Vamos falar da PEC das domésticas, trazendo direito para nós. Diva. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de falar da gente. Estou muito feliz de estar livre, poder sair da minha casa sem tornozeleira, no meio do povo, que é nosso povo. Livre. Falar do poder popular, que é isso que o MTST vem trazendo para nós. Trabalhei mais de 20 anos na administração, em empresa privada, qual eu não conseguia pagar direito ao aluguel, não conseguia comer, não conseguia financiar uma casa. Aí, em 2016, conheci o MTST para poder ter a oportunidade de lutar não só pela minha moradia, mas pelos direitos. E hoje, eu penso assim, poxa, moradia, eu entrei lá atrás da moradia e estou falando de quê? De trabalho digno. Eu saio da minha casa sem tornozeleira e temos trabalho digno. Então, eu tenho 3 coisas básicas aqui para falar para vocês. Porque todos que vamos fazer manifestações, o que eles fazem? Eles xingam a gente de quê? Vagabundo. Nós não somos vagabundos, nós trabalhamos e muito e nós sabemos o que fazemos, diferente de muitos deles que não sabem lavar o próprio banheiro. E eu tenho certeza que se eu lavar o banheiro de um deles, eles vão falar, nossa, realmente eles não são vagabundos e sabem trabalhar muito bem. Saí da empresa privada, entrei no MTST, como faxineira eu não estava conseguindo trabalhar direito, e aí, em meio à pandemia, o que eu fazia? Eu continuava acompanhando o MTST através das redes sociais. Fiz cursos, fiz curso de fotografia, vários cursos. Acompanhei o núcleo de tecnologia, que eles criaram essa plataforma para poder fazer a ponte. Essa plataforma chamada Contrate Quem Luta, ela veio pelo núcleo de tecnologia. Inclusive, temos companheiros aqui, dá um oi aí, galera. São maravilhosos, foram eles que criaram o núcleo de tecnologia, foram as melhores pessoas que criaram a plataforma chamada Contrate Quem Luta, porque é onde é feito a ponte em vocês que precisam do serviço e a gente que precisa de trabalhar. Então, mais uma salva de palmas para o núcleo de tecnologia, gente. Aqui, a gente está falando de literatura, dos livros, a gente estuda bastante, a gente não só faz faxina, não tem só pedreiro na nossa plataforma, tem pessoas que querem um mundo melhor, justo e igualitário, e é isso que a gente faz. Depois que eu me cadastrei como faxineira, eu fechei meu mês,
E aí eu falei, agora está na hora de ajudar outras pessoas também a trabalhar. E aí eu me tornei coordenadora da plataforma. E eu tenho uma coisa boa para falar para vocês. O Contrate Quem Luta é semelhante à Uber. Só que a gente sabe que a Uber, ela come uma fatia do bolo do trabalhador, não é? O motorista vai lá, rala o dia inteiro debaixo do sol e chuva, e aí no final do dia, se era para tirar R$200, ele tirou o quê? 50, porque a maior parte foi para a plataforma. A diferença da gente é que o valor vai 100% para o prestador. Isso não é maravilhoso? Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa plataforma. A gente não tem só faxineira, a gente tem pintor, se alguém estiver precisando de um encanador, tem até DJ, gente, tem educador, sabe, professores. Então, é uma plataforma maravilhosa. Eu acho justo vocês entrarem no Instagram e seguir as redes sociais do Contrate Quem Luta, do Núcleo de Tecnologia e do MTST, que vocês vão conhecer pessoas incríveis. Inclusive, está tendo o Ocupa Lab lá em Santo André, onde está fazendo lá, construindo um espaço para ensinar robótica, para ensinar informática e dar acesso à internet ao povo periférico. Porque a periferia sabe fazer bastante coisa, tem bastante gente inteligente, só precisa de quê? De oportunidade, de acesso. Então, é isso que o MTST vem trazendo para a gente. Educação, formação, trabalho, além da moradia. Eu entrei no MTST desempregada, eu já estou trabalhando, sustento minhas 3 filhas, eu sou mãe solo com muito orgulho. Eu segurei meu choro, desculpa, gente. Sustentar 3 crianças. Semana que vem a Bruna vai fazer 18 anos. Ela está estudando, está fazendo inclusive o cursinho popular agora, lá no Joaniza. A Bárbara tem 12 anos, ela está fazendo ensino médio. A Brenda quer ir para a Lélia Gonzalez para poder... Vamos lá, gente, depois conhecer a ocupação Lélia Gonzalez. Ela quer fazer robótica. E eu estou fazendo faxina e ajudando manas a fazerem faxina também, que é também um trabalho digno. Gente, pensa você que vai lá fazer o seu serviço lá fora, eu estou cuidando da sua casa, quando você chega, a sua casa está limpinha e você está me ajudando a ter meu salário para sustentar minhas filhas. E eu tenho flexibilidade de horário para poder estar aqui, para poder estar lá, para poder manifestar contra o sistema. Porque quem manda no Brasil soberano é o povo. MTST! Obrigado, gente. Ô, gente, combater o racismo ambiental é garantir que trabalhadoras domésticas, que as mulheres negras, que pedreiro, que pintor, que quem constrói a cidade, ela entenda a sua importância, que tem espaço de fala. Então, os movimentos sociais fazem isso. E mostra pra gente que a política, ela é essa. Ela é a da Fernanda, ela é a do Nabil, ela é a da Patrícia. Ela é a nossa política. É nós que temos que girar a política e que está ocupando ela. Então, só tenho que saudar a Flipei mais uma vez. Muito obrigada. E vamos juntos, gente. Simbora, viu? Coisa boa poder falar com vocês. E eu sempre agradeço, gente, a quem me colocou naquele lugar. Porque eu falo, eu venho do movimento social onde tem carinho, onde tem afeto. E aí, chegando naquele lugar, é só paulada, é só pancada. Né? Mas a gente aprende com as pancadas da vida. A gente vai olhando e falando, se eles estão batendo tanto na gente, é porque a gente está incomodando, a gente está fazendo a mudança e a transformação dentro das instituições. Né? Então, o desafio que a gente tem para agora é se organizar para desorganizar esse plano golpista da extrema-direita. E muito obrigada. Viva, Ediane, viva! Viva! Queria chamar a atenção aqui de todos vocês, que é uma costura inteira da história do Brasil, narrada pelo Nabil, pensando na habitação social e a luta dele, pela Ediane e sua história impressionante dos sertões, entre aspas, desse Brasil profundo, digamos, não só da Caatinga, mas dos sertões profundos, para a região que concentra a renda no Brasil, na história, no mínimo desde o século XIX, que é o Sudeste. Essa história inteira das mulheres que cuidam
desde o mundo colonial até o mundo da República Liberal Excludente, que ela costura aqui brilhantemente, e ver uma deputada estadual na condição dela, com a história dela, na nossa Alesp, que deve ser nossa, efetivamente, é uma alegria impressionante. É uma alegria mesmo, alegria. E eu queria chamar aqui para terminar de costurar essa história inteira, que é o início dessa história, do que a gente vai chamar depois de Brasil, mas que é terra indígena, a querida Patrícia da Teia dos Povos. Minha cara, a palavra é sua. Uma salva de palmas. Uhul! Bom, boa tarde aí para todos vocês. Boa tarde. Meu nome é Patrícia, eu faço parte da Teia dos Povos de São Paulo. A Teia dos Povos, ela é uma articulação, né, entre as lutas de povos e gentes na busca por terra e território. Então, nós já estamos há alguns anos, né, começou lá no Maranhão, depois na Bahia, agora São Paulo, Ceará, Rio Grande do Sul. Nós temos Teia dos Povos em vários estados, né? E nós somos um conglomerado de pessoas que estão lutando. Então, nós somos indígenas, somos ribeirinhos, somos caiçaras, somos quilombolas, somos urbanizados, somos do campo, somos da cidade, somos das águas, das matas, das periferias. Nós estamos na luta pelo que a gente chama de vida digna, vida justa, né? E aí, falando aí sobre o tema, né, racismo ambiental, o colapso da cidade, eu venho de um lugar que talvez vocês tenham ouvido falar, que fica aqui nesse município, que se chama Parelheiros. Parelheiros é uma mistura de tudo e mais um pouco. Parelheiros tem os nossos indígenas, uma reserva, né, um território demarcado, uma área demarcada, onde a gente tem várias aldeias, e pouca gente sabe disso, né, que nós temos indígenas, tanto no Jaraguá, quanto na Zona Sul de São Paulo, no extremo sul da Zona Sul de São Paulo. Pouca gente sabe que nós temos ali em Parelheiros um remanescente de Mata Atlântica. O último rio limpo dessa cidade está em Parelheiros. E é graças a esse povo que está lá, a esses indígenas, aos pequenos agricultores. Eu também sou uma pequena agricultora, professora de formação de geografia, mas agricultora hoje, me aventurando aí por esses caminhos, retornando para a terra, né, fazendo essa volta e lutando para que a gente consiga, de certa forma, manter esse lugar, como está se falando aí sobre a questão da cidade, né? Na Teia dos Povos a gente fala sobre ruralizar as cidades e centralizar as periferias. O centro, na verdade, ele é um CEP privilegiado. Ele é um lugar que concentra acessos, concentra lugares, concentra riquezas, né? Mas para nós que estamos longe, muito longe, nossa realidade é muito diferente. Nós não temos esses equipamentos, né? Lá em Parelheiros, por exemplo, da onde eu venho, nossos acessos são muito precários, muito ruins, né? Como se falou aqui, a deputada falou da questão do saneamento básico, entre outras coisas. Lá a gente não tem, por exemplo, saneamento básico, né? Cada um cuida do seu e faz da forma como consegue, da maneira como dá para fazer. Então, muitos agricultores, pequenos e médios agricultores ali, fazem o seu saneamento naquilo que se chama de fossa, não tem a captação pela Sabesp, não tem esse tratamento, e nós estamos lá buscando alternativas, buscando soluções, como, por exemplo, o filtro lá de bananeira, que é uma forma de saneamento ecológico que a gente tem implementado em alguns lugares. Então, falar para vocês hoje sobre a nossa luta, né, é falar o quão importante é a gente conseguir resistir nesses lugares, o quão é importante a gente tentar se manter nesses lugares.
porque o caminho que tem sido feito, inclusive pelas nossas juventudes, é o de abandonar, é de largar os territórios. Hoje, o que a gente vê ali na região de Parelheiros, onde eu vivo, é uma entrada muito grande de empreiteiras, né, construtoras, na verdade, que estão desmatando, que estão loteando e construindo, né, predinhos, enfim, uma série de empreendimentos imobiliários que estão nascendo ali. E a gente não pode se esquecer que nós estamos no meio do apocalipse, né? Vocês estão percebendo a secura do ar, vocês estão percebendo que São Paulo não é mais a terra da garoa. Já deu para perceber? Não tem mais garoa em São Paulo. Lá em Parelheiros ainda garoa, mas eu acho que não vai garoar mais, dependendo da quantidade, da intensidade que esse processo continuar, talvez a gente também não vai ter mais garoa, a gente não vai ter mais aquele orvalho, né? Por quê? Porque a gente não está conseguindo se manter. Duríssimas penas que esses guerreiros lá da Tenonde-Porã, que é o território indígena demarcado, estão segurando ali. Muitas outras regiões já foram desmatadas e estão sendo desmatadas. E isso não é só ali, isso é no município inteiro de São Paulo. Tá? Então, a manutenção dessas pessoas e dessas comunidades é totalmente necessário para que a gente consiga manter o mínimo que a gente tem ainda. São Paulo ainda está desse jeito porque a gente tem ainda essas comunidades fazendo esse trabalho, porque a gente tem agricultores e agricultoras lá plantando comida, porque a gente tem os indígenas, porque a gente tem essas pessoas ali resistindo. Mas, se a gente não tiver, de alguma maneira, apoio para se manter, né, se a nossa juventude continuar indo embora e achando que ali é um lugar atrasado, como pejorativamente se fala dessa região, não tem nada lá, só tem mato. Que bom que tem mato, que bom que tem árvore, que bom que tem sagui no quintal da minha casa, que bom que eu tenho uma roça, né, que eu plantei, que bom que a gente tem um peixinho lá para comer, lá num tanquinho de tilápia, que bom, né, porque senão a gente vai virar o quê? Vai ser tudo isso, cimento, 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 cimento. Então a gente está como Teia dos Povos, tentando trazer esse debate sobre o quão é importante a gente ressignificar essa leitura que a gente tem. A gente não quer voltar ao passado, retroceder, né? Voltar para um lugar, como se às vezes fala, um saudosismo, né? De uma época atrasada e etc. Não é sobre isso, mas é trazer a importância que existe em manter práticas, saberes, olhares que tragam principalmente, consigam trazer principalmente esses conhecimentos dessas comunidades e desses povos, para que a gente possa ter novamente uma relação com esse ambiente vivo que existe aí. E não apenas uma relação de expropriação, né? De tirar, o que eu posso tirar dessa terra, o que eu posso ganhar, o quanto eu posso mercantilizar. Você não vê mais um terreno, dependendo do bairro que você vai, você não vê uma casa mais. Você não vê, né? Qualquer metrinho quadrado, já vai lá uma galera, assedia, né, aqueles moradores, compra e constrói. Às vezes são terrenos pequenininhos, o pessoal vai lá, faz a oferta, assedia, até os moradores abrirem mão desse lugar, dessas casas, para elas serem demolidas e depois virarem prédio. Então, a gente está perdendo os nossos quintais, né? E isso, para nós, é algo extremamente triste. Ter quintal está se tornando um luxo. Não sei se para vocês faz sentido o que eu estou falando, mas ter quintal está se tornando um luxo, né? Ter um lugar para plantar uma horta está se tornando um luxo. Ter um lugar para criar um bichinho, que seja um gato, um cachorrinho, que possa correr livremente, ou para os seus filhos brincarem, está se tornando um luxo. E nunca foi assim, né? Não era para ser assim. Vem se tornando assim. Na história da humanidade, se a gente for olhar para esse processo, ele é algo recente.
Nossas vidas, nós não vivíamos assim. A gente sempre teve uma relação muito mais próxima com a terra. A gente sempre teve uma relação muito mais próxima com as próprias fases, os ciclos da vida. Nós estamos no inverno. Nós estamos num momento de mais introspecção, num momento de mais reflexão. No calendário Guarani, eles chamam esse período de ano velho, tempo velho. E é um momento de você se recolher. É um momento de você olhar para si. Assim como os animais fazem, assim como as plantas. É um momento de mais estagnação, de desacelerar. Quando a gente tiver a volta das chuvas, lá no final de agosto, começo de setembro, no que eles chamam de ano novo, tempo novo, aí sim a gente começa a falar, a conversar, a fazer festa. Por quê? Porque esse povo está ligado ao tempo da terra. E nós estamos ligados ao tempo do boleto. Nosso tempo é o tempo de pagar as contas, né? Então, esses processos de estagnação, esses processos de renovação, esses processos que a gente abandonou, as luas, por exemplo, que a gente não olha mais o céu, a gente não sabe nem as fases, né? A gente conhece só 4, mas são muitas outras, tá, gente? Mas nem essas 4 fases não fazem nenhum sentido para nós. Nós não temos mais o costume de acompanhar as luas. Então, nós não sabemos qual é a lua que eu planto, qual é a lua que eu colho, qual é a lua que eu corto o cabelo. Alguém teve essa vivência da lua que você corta o cabelo? Né? As parteiras, né? As mulheres que faziam os partos, elas sabiam e faziam o acompanhamento dessa gestação, acompanhando junto com o calendário lunar. Em geral, elas tinham ali um cálculo e sabiam mais ou menos quando essa criança ia estar mais madura. E isso tinha a ver com esse processo da lua. Por quê? Porque a lua, o sol, as estações, as marés, esses conhecimentos todos, né, fazem eles têm muita influência na nossa vida. Nós somos influenciados diretamente pelo tempo, pelo sol, pelo dia. Eu que estou mais em contato com as matas, né, na região de Parelheiros, eu sinto muito forte quando a gente está num processo, por exemplo, do inverno, né? O que muita gente falaria, você está depressiva. Não é depressão, é um processo de introspecção, por conta também dessa conexão mais forte com esse organismo vivo, porque a Terra é viva, certo? A Terra não é um organismo morto, então a gente recebe essa influência. Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês é uma reflexão sobre como a gente está vivendo a cidade, o quão ela tem tirado de nós, como estamos afastados e afastadas da terra, do sol, das estrelas, como esses processos de mercantilização dos espaços públicos, das praças, dos parques, esses refúgios ainda que existem, essas soluções, né, que de certa forma se criaram para esse mundo, também estão sendo tiradas de nós. Então, acho que é importante demais que se reflita sobre isso, que se apoie os movimentos, as pessoas que estão lutando para que a gente não continue rumo a esse apocalipse que já está em curso, né? Para que a gente continue entendendo que o futuro ancestral que foi falado por Krenak, entre outros, ele não pode ser só um discurso, ele exige uma prática, ele exige um olhar, ele exige uma ação, né? Senão são só palavras também. Então, apoiar as ações, os movimentos, MTST, MST, que faz um trabalho incrível no Brasil, né, perante a grande concentração de terra que a gente tem, esse latifúndio moderno, que o pessoal chama de agronegócio, que é, na verdade, o latifúndio, agora numa versão mais moderna, com uma versão de sertanejo, né, com lobby da Rede Globo, né, emendando uma novela atrás da outra, falando sobre terra e endeusando a figura, inclusive, do latifundiário, tá? Tudo isso são coisas que estão levando a gente para esse lugar, para esse caminho.
as políticas que estão em curso, tanto de devastação, PL da devastação, marco temporal, todas essas questões que estão aí, nós, quanto Teia dos Povos e outros movimentos, estamos lutando arduamente, todos os dias, para que a gente consiga segurar isso, o quanto for possível. Como eu falei para vocês lá no início, a gente ainda está nesse lugar aqui em São Paulo, porque a gente ainda tem muita gente, muitas pessoas, botando o peito, literalmente, na frente. Né? A gente que acompanha de perto a luta dos povos indígenas, aqui da capital, mas também de outros territórios do Estado e fora do Estado, a gente sabe que tem pessoas morrendo por conta disso. A gente sabe que tem gente tombando por conta disso. Não é uma ficção, isso é uma realidade. A MST também, perdendo muitos companheiros, perdendo companheiras na luta para fazer o que a gente chama de retomada, porque, afinal de contas, estão tirando o que é nosso, né? E, então, eu acho que vale a pena, sim, a gente continuar insistindo, resistindo, apoiando da forma como é possível esses movimentos e essas comunidades que estão resistindo ali. A terra, para nós, nunca foi nem nunca será mercadoria, né? A terra para nós, ela é um lugar de ser e estar, ela é um lugar de vivência, ela é um lugar de consagrar, ela é um lugar do nosso sagrado também se encontrar. Para nós que somos de axé, como eu, por exemplo, para as comunidades indígenas, para os ribeirinhos, rio, mata, vento, tudo isso são seres. A gente tem um orixá que se chama Ossan. Ossan está ligado às folhas. A gente tem um orixá chamado Oxóssi, que está nas matas. A gente tem Nhanderu, né? Que está ligado, que os povos Guarani têm como uma figura, né? Um ser ali que protege, que cuida. Tudo isso está ligado à terra. Então, a terra para nós não é só simplesmente um lugar para viver. Ela fala com muitos outros aspectos da nossa vida, da nossa cultura. Mexer nesse lugar é mexer também no nosso sagrado, é mexer nos nossos ancestrais. Sem folha não tem axé, né? É através dali, e é com esses seres e esses elementos que a gente se encontra. Então, eu gostaria de agradecer, né? Já falei bastante também, se deixar a gente vai até amanhã. Agradecer vocês, para a gente seguir. Obrigado. Obrigado. Pode ficar no microfone. Obrigado, Patrícia. Lindamente. Uma alegria te ouvir. A gente vai fazer uma breve rodada de questões do público, 3 questões, porque tem uma próxima mesa daqui a pouquinho. E aí os nossos convidados respondem aqui. Então, uma rodada de 3 questões. E aí eu estou com o microfone aqui, eu passo para vocês perguntarem, mas venham aqui para frente, quem quiser fazer a primeira questão. Eu vou chamar, hein? Igual o professor faz em sala de aula, ninguém se habilita, né? Aí. Solange, de Campinas. Eu queria agradecer pela mesa, né? Excelentes falas. Mas eu queria que o professor falasse um pouquinho dessa questão da privatização, da terceirização das escolas públicas. Que o Tarcísio está colocando, né, as gestões para terceirização. E num leilão, quem ganhou foi quem faz a gestão de um cemitério em São Paulo. Muito que bem. Viu? Falou da prefeitura. Mais uma? Muito bem. Oi, eu sou a Roberta, de São Paulo, aqui mesmo. E eu também queria conversar mais nesse sentido do recontato com a natureza e do quanto também isso prejudica toda a saúde mental de todo mundo, né? Plastificou tudo, tecnologias, e a falta do quintal, a falta da brincadeira, a falta dos espaços de coletivos, assim, de encontros, né? Em como que a gente tem que fazer agora para botar em prática de fato, não só na teoria, mas
não só na fala teórica, né? Colocar na prática também de se juntar nos movimentos, de ocupar os espaços, não só a Paulista Aberta, ocupar tudo mesmo que a gente puder, né? Como que a gente faz isso? E uma terceira questão. Ó, acabei de conhecer uma Sueli aqui, que era o nome da minha mãe. Peraí, Sueli. Opa, eu sou o Bruno e eu queria entender como uma cria do MTST e como você que é muito presente no movimento dos povos originários e o Nabil que teve muito presente na institucionalidade, né? Eu queria entender qual que é o papel desses movimentos sociais de base na institucionalidade, tanto quanto a conjuntura do governo é a favor, então quando a gente tem governos um pouco mais à esquerda para fazer esse diálogo, quanto quando a conjuntura é contra, né? Como a gente pode observar no cenário paulistano e paulista atualmente. E, enfim, é isso. Boa tarde a todos, a todas, todos e todes. Eu queria saudar a mesa e muito carinhosamente a Ediane Maria, que é do PSOL, Revolução Solidária, e o Nabil também. E aí eu queria dizer uma coisa, se falou um pouco dos latifúndios da terra, mas temos aqui também, eu que milito no MTST, nós temos os latifúndios da cidade, a cidade do paliteiro, a gente brinca muito aqui popularmente, que é paliteiro, porque é só prédio, prédio, prédio. Mas eu queria falar, especialmente com o Nabil e com a Ediane, essa questão das construtoras burlarem, né? Elas recebem dinheiro do governo para construir moradias de interesse social e elas burlam essa coisa de construir para a população em lugares centrais e vendem estúdios para os ricos. Ou seja, distorcem totalmente a noção de residência ou de moradia de interesse popular. Então, é o domínio das grandes construtoras, das grandes incorporadoras, tomando espaços que não deveriam tomar na cidade de São Paulo. Obrigada. Obrigado, Sueli. Vamos, pessoal, a gente precisa prosseguir. Tem mais uma? Opa, boa tarde. Eu sou Marcelo, também de Parelheiros. Me simpatizei muito com o que a Patrícia falou, porque eu e a Rebeca, a gente gastou 2 horas só para chegar aqui. E minha pergunta foi uma coisa que você falou sobre o último rio limpo de São Paulo, que é o Capivari. Eu fui lá no mês passado, recentemente, na Cachoeira do Marcilac, e eu percebi que estava R$50 a entrada. E aí eu associei muito com aquilo que o Nabil falou sobre a privatização dos espaços públicos. Então, como que a população de São Paulo, acessa esse último rio limpo se para ir lá a gente tem que pagar R$50 para entrar? Obrigada. Obrigado, meu caro. Eu sei que é difícil, mas vou pedir para vocês serem mais sucintos, digamos assim. Então, começando pela ordem mesmo, Nabil e até a Patrícia. Ediane, Patrícia. Bom, antes de eu responder aqui as questões e avançar, só queria aqui mostrar aqui 2 livros que estão aí, depois se alguém tiver interesse, 2 livros meus, esse aqui, A Luta pela Reforma Urbana no Brasil, né, que eu já citei aqui, que faz um histórico desde os anos 60, né, até o Plano Diretor de 2014, e né, é um livro que é bem acessível. E este outro aqui, esse é maiorzinho, mais pesado, faz parte de uma coleção de 3 livros, Pioneiros da Habitação Social, né, ele faz um histórico de toda a política pública de habitação no Brasil, desde o começo do século passado. Tá? E os outros volumes aí tratam mais especificamente dos arquitetos e dos projetos que foram elaborados nesse período. Então, está ali na livraria Ponta de Lança, né, no stand 24, se não me engano. Bom, olha, são muitas questões aqui, eu vou tentar ver se eu consigo resumir. Primeiro, eu acho que a questão que se levanta das escolas é mais grave ainda que as outras, né? Eu acho assim, eu não acho que tudo tem que ficar sobre a esfera do Estado, todas as coisas na esfera do Estado, certo? Eu acabei de citar aqui, por exemplo, se você tiver dentro do parque um restaurante, não tem sentido o Estado fazer a gestão de um restaurante, né? Eu sou a favor de que a gestão possa ser feita por processos autogestionários. Achei muito bacana
acho que é Fernanda, né, que falou aqui da possibilidade de a gente ter, né, em vez de ter um aplicativo de tecnologia estrangeiro, ter uma cooperativa de trabalhadores daqui fazendo as coisas. Então, né, mas acho que não precisa ser o Estado, assim como o galpão aqui do MST, que eu falei, né, é importante ter esses espaços que são, mas aí, então é uma discussão longa sobre, agora, educação pública, ela tem que ser papel do Estado, laico, né, tem que ser papel que não pode ser terceirizado, não pode, inclusive, né, tem quem defenda, né, que toda educação, que não deve nem ter escola privada, né, principalmente no ensino fundamental, porque isso cria uma desigualdade estrutural na sociedade. Ou seja, né, quem vai para uma escola privada e pode pagar uma educação de menor qualidade, já começa a vida diferente, né, numa condição, né, mais favorável do que quem vai para uma escola pública. Então, se a gente quiser lutar por uma cidade menos desigual, nós temos que ter todas as escolas serem públicas, principalmente no ensino fundamental, porque isso dá base para que a pessoa depois possa crescer. Então eu acho, assim, gravíssimo, né, mais grave do que tudo que eu falei aqui, que eu estava falando mais dos espaços públicos, né, o processo de terceirização das escolas que está em andamento, tá? É um projeto que, como a educação hoje, ela tem o maior orçamento público, né, a proposta que está é capturar, porque no fundo é isso, capturar o recurso público para o privado, e as escolas e educação é uma área assim que há uma grande tendência de se trabalhar de ir nesse sentido. Bom, a questão, ela perguntou sobre a questão das habitações. Eu falei aqui na minha palestra, talvez você não estivesse aqui ainda, né? Eu falei, acho que eu já disse o que precisava ser dito. Depois a gente pode conversar pessoalmente para, né, o que nós precisamos é combater muito essa prática, porque, na verdade, aí eu quero, né, puxar outro assunto, né, a política de beneficiar a habitação de interesse social, ela tinha o objetivo de quê? De produzir habitação bem localizada na cidade. É por isso que tem um incentivo à habitação, é por isso que tem um incentivo, por exemplo, urbanístico, de poder produzir áreas maiores para poder ter mais gente, né, dentro de uma perspectiva que nós temos que trabalhar, dialogando um pouco com a questão do Parelheiros aqui e periferia. Eu já trabalhei muito em Parelheiros, aliás, os primeiros projetos de urbanização de favela que eu trabalhei foi em Parelheiros, foi lá foi no Grajaú, próximo de Parelheiros, no Grajaú, na Zona Sul, né? E então veja bem, o que é o nosso objetivo no planejamento de São Paulo? É você trazer habitação de interesse social para as áreas bem localizadas, tá certo? Que hoje são, né, de certa forma, pelo processo de segregação, são exclusivas das classes de renda mais altas, e qualificar a periferia, né? Você usou um termo interessante, que é centralizar, né? Centralizar, nós não podemos hoje pensar que, né, essa polarização centro-periferia, onde no centro tem tudo e na periferia não tem nada, nós temos que superar isso. Eu que conheço a periferia de São Paulo há quase 50 anos, né, a periferia mudou bastante já, né, muitas vezes por um lado positivo, porque tem mais equipamentos sociais, tem mais comércio, tem mais serviço, etc., que não tinha lá no final dos anos 70, quando eu comecei a estudar a periferia, as primeiras pesquisas foram na periferia, mas por outro lado teve essa questão que você levantou, que vai se suprimindo os espaços ambientalmente adequados, né? Os quintais, as áreas verdes, né, vão sendo. Então você vai, por exemplo, as favelas, a região do Grajaú, né, que lá nos anos 70 era uma baixa densidade, hoje é super construído, com predinho às vezes feito pelo próprio morador, que sobe 3, 4, 5 lajes, às vezes feito até por outro tipo de empreendedor, inclusive crime organizado que está fazendo isso também. Então o que acontece? Nós precisamos gerar esse equilíbrio. A periferia precisa estar qualificada, né? Embora estruturalmente é difícil que ela possa ter as mesmas condições dos bairros centrais, porque as ruas são estreitas, porque áreas livres já foram ocupadas, mas por outro lado
né, nós temos condição de melhorar muito a periferia e, com isso, criar, né, condições melhores, porque não é possível, por exemplo, nós estamos aqui fazendo a Flipei aqui no centro, mais ou menos centro, né? A gente deveria poder fazer feiras, como já existem, né, feiras literárias em todas as regiões da cidade, né, poder ter uma feira literária lá no Parelheiros, né, como nós temos a Feliz, né, que é lá na região do Capão Redondo, né, como a gente tem a feira literária da cidade de Tiradentes. Então nós precisamos ter equipamentos sociais, iniciativas em todas as regiões, numa perspectiva, claro que é uma figura de linguagem, mas ela é importante, da cidade de 15 minutos, que todo cidadão possa, 15 minutos da sua casa, poder ter todos os serviços e ter todos os benefícios urbanos, equipamentos sociais, equipamentos de educação, de saúde, etc. Então, isso é a perspectiva de uma cidade menos desigual, e isso é fundamental. E aí entra a questão, inclusive, né, das áreas verdes, das áreas de proteção ambiental, né, como talvez a gente não consiga mais ter em São Paulo um quintal para cada morador, nós temos que ter os quintais coletivos, que são as praças, os parques, né, as áreas nas beiras de córrego, né, quando a gente fala assim, só tem um rio limpo, o último rio limpo de São Paulo, né, é o último rio limpo hoje. Quem sabe daqui a 20 anos a gente tenha outros rios limpos. E aí, quando você pergunta o acesso, né, nós temos que garantir o acesso aos rios na cidade de São Paulo. Assim como nós temos uma legislação que garante o acesso às praias, certo? Que muitas vezes é combatida, nós temos que ter acesso aos rios. Mas nós temos que ter mais rios limpos e precisamos ter os parques lineares, os fundos de vale, porque nós temos uma estrutura hídrica. A cidade de São Paulo tem uma estrutura hídrica, ou seja, de córregos e rios que estão distribuídos pelo território, né? Inclusive nós temos um coletivo importante que é Rios e Ruas, que trabalha com a ideia exatamente de poder recuperar esses rios. Então, se a gente recupera esses rios, a gente recupera uma estrutura verde na cidade, né? E nós precisamos trabalhar na perspectiva de ter áreas verdes, que podem ser hortas, que podem ser bosques, que podem ser lugares de encontro, de convivência, como alguém aqui falou, né? Você falou, né? Esses espaços espalhados pela cidade em todas as regiões. Então esse é o nosso sonho, essa é a nossa perspectiva, tá certo? Mas a gente tem que lutar por ela, temos que brigar. É claro que esses espaços têm que ser públicos, né? E a sua pergunta, só desculpe, sim. Então eu vou finalizar com essa tua pergunta, porque eu acho que tem a ver inclusive com a mesa seguinte, né? A próxima mesa aqui vai discutir a questão do avanço da extrema-direita, né? E eu acho que a gente tem papéis importantíssimos quando é oposição e quando é situação. Quando nós somos oposição, né? E a minha situação, é a situação da Ediane, né? Nós temos um papel fundamental de resistência, temos um papel fundamental de denúncia, de fiscalização, de acompanhamento, de lutar por aquilo que a gente quer, mas não só de resistir. Nós precisamos também ser propositivos, ou seja, a gente tem que colocar o que a gente acha que tem que ser para as coisas, porque se a gente fica só do contra, a gente não consegue dialogar com o conjunto da sociedade de maneira mais ampla. Aquele cara é contra tudo, né? Nós somos contra aquilo que está errado e nós temos alternativas e propostas para aquilo que é o que a gente quer que seja, para o momento que a gente possa ter a oportunidade de gerir, né, o Estado, gerir as políticas públicas e dessa maneira avançar no sentido daquilo que a gente quer. Porque se a gente não lança as propostas, né, se a gente não lança utopias, a gente fica deprimido, certo? E eu acho que a gente não pode ficar deprimido, mesmo nas conjunturas mais desfavoráveis. A gente precisa, obviamente, ter consciência, né, tem que ser realista das dificuldades que existem em cada conjuntura, inclusive quando você, né, se contrapõe a governos conservadores e governos que, na verdade, não concretizam nada daquilo que a gente espera, mas a gente precisa apontar a perspectivas futuras, porque é isso também que anima esse povo todo que está aqui. A gente quer mudar, a gente não quer só ficar contra o que está aí. Então, quando a gente é governo,
aí nós temos outro problema, porque ser governo, né, não significa conseguir fazer tudo o que a gente quer, certo? Por quê? Porque, bom, primeiro porque você tem legislações, Constituição que está colocada aí, e para mudar essa legislação, nós temos que ter muito mais força do que ganhar um governo. Segundo lugar, porque nós temos muitas vezes legislativos que são, que não são da mesma linha política que o governo, que é o que nós estamos vendo no governo federal. Aí nós temos que ter uma capacidade de negociação para dar avanços, né, conseguir dar avanços, né, num processo de negociação que é sempre difícil. É o que a gente viu agora, o governo Lula na discussão da lei, dos vetos, da lei da devastação ambiental. O governo certamente não vai conseguir fazer tudo o que ele quer, mas ele consegue, né, nessas brechas, ir negociando e evitando a situação pior. Então, nós temos condição de avançar, mas temos que ter, tanto na oposição como na situação, uma capacidade de diálogo e de interlocução. Eu quero também chamar a atenção o seguinte: da mesma maneira, só para a gente não ver que a coisa não é tão ruim assim, da mesma maneira como o governo Lula não consegue fazer tudo o que ele quer, porque tem uma maioria do Congresso que é contrária, o governo Bolsonaro não conseguiu fazer tudo o que ele quis, porque havia também, né, uma restrição. Mesmo num Congresso conservador que era, você tinha condição de construir determinadas teses com grande apoio da sociedade, e eu vou finalizar isso para até poder, né, a gente discutir aqui na sequência com os movimentos sociais, né, nós temos que, a sociedade reflete, né, o Congresso reflete o que a sociedade defende. Então, quando a sociedade se mobiliza, tá certo? Quando se mobiliza, ela influencia. Então, e essa é o momento que nós vivemos na democracia. A democracia, ela é importante sob vários aspectos, inclusive para garantir os direitos das minorias, e a gente, como minoria, barrou muitas das coisas que o Bolsonaro quis fazer. Então, eu queria, né, finalizar dizendo isso, e para isso nós temos que ter a sociedade mobilizada, organizada, para que dessa maneira a gente possa, né, juntar forças para impedir o pior e para conseguir aquilo que a gente quer, o melhor para o povo brasileiro, em todos os aspectos. E eu quero só finalizar aqui para dizer da importância, né, desse trabalho dos movimentos sociais, do MTST, né, do trabalho da luta dos povos originários, que eles hoje compõem um grande, vamos dizer assim, um caleidoscópio enorme de diversidade para enfrentar, né, esse avanço da extrema-direita que nós estamos vendo no Brasil. Obrigado, gente. Maravilhoso! Olha, gente, o Nabil aqui trouxe um resumo de tudo, né, Nabil? Eu acho que não restou mais nada aqui para nós responder, gente. Bom, eu só tenho que trazer um ponto que eu acho que é bem importante, né, que o Nabil trouxe muito bem, inclusive, que é, primeiro, a importância dos movimentos sociais pautando a política, né? Porque para organizar, o pessoal falou assim, a pergunta veio, como que a gente vai exterminar, acabar com a extrema-direita? Como vamos ocupar a política? Parece que são coisas muito vazias. Mas, na verdade, gente, quem vem de movimento social sabe a importância de construir lideranças políticas. Onde que se constrói? Na base. Por que que o MTST, ele dá exemplo de moradia? Ele garante que a gente tenha uma sacada, né, para a gente, de fato, quem vem de outro estado, gente, a gente olha para o estado de São Paulo e fala, nossa, a moradia no estado de São Paulo é muito mais precarizada do que no Nordeste. Lá a gente tem um quintal, lá a gente brinca na rua, lá a gente pertence de fato. Eu cresci num quintal gigantesco, na periferia de floresta, mas eu tinha um quintal, né? Então eu tinha natureza, eu tinha tudo naquele quintal e na minha rua. Aqui não, a gente perde a rua, a gente mora na viela. A gente perde o quintal, a gente mora, e me assustou a precarização da habitação quando eu chego aqui no estado de São Paulo, quando eu entro. Eu falei, é esse o progresso, é esse o avanço, é essa a terra do dinheiro, porque eu vi barracos pendurados no morro. Isso me assustou quando eu cheguei em São Paulo. Mas isso também olha para nós e mostra a resistência do nosso povo, mostrando que a gente não vai abandonar a nossa luta
pela garantia de melhores condições de vida para os nossos. Então, quando eu olho para o direito à cidade, essa precarização, e quando eles começam a privatização, a gente olha na prática que é um governo entreguista, é um governo que não olha, de fato, para os espaços públicos e ele não consegue gerir, organizar, de fato, o que já tem. Não é que não tem dinheiro, é que é importante dar gesto para quem colocou ele na política. Eu falo do Tarcísio de Freitas e falo também do senhor Ricardo Nunes. Então, quando ele entrega, a gente mostra que esse espaço está aqui, porque foi um movimento social, foi o MST que lutou, que se organizou e garantiu esse espaço. E a gente está aqui hoje. Então, olha a importância dos movimentos sociais. Olha a importância de ter pessoas que achavam que a política não era para nós, assim como é o meu caso, e olhar e falar, é para nós sim. Se a gente não estiver lá pautando habitação e direito à cidade, a gente não vai conseguir avançar, gente. Tudo isso está falando, nós precisamos cada vez mais mostrar para o nosso povo que a política tem que ser para nós. E que os partidos abram espaço para que nós também possamos ocupar eles. Né? Então, e que também quando os movimentos se organizam na sua base, tenham mandatos tão importantes como o do Nabil, como o meu mandato, como mandatos que vão abraçar essas ideias e pautar lá dentro, que são os movimentos sociais que pautam a política. É só a gente ver que a gente não entrega a caixa de fósforo. O MTST nunca entregou uma caixa de fósforo. Ele entrega uma moradia digna. Mas sabe por que ele entregou uma moradia digna? Com 60 metros quadrados, 53 metros quadrados no apartamento. Sabe por quê? Porque quem constrói desde o início são os sem-teto. É o povo que constrói a habitação deles. Eles que olham e falam, eu quero uma sacada, eu quero 3 quartos, porque meus filhos têm 3 quartos. E olha que bonito, a gente começa num barraco de lona. A gente sai da periferia, vai morar num barraco de lona 2x2, e a gente começa a olhar e falar assim, calma, eu sou um pedreiro, eu sei que isso aqui é bom. E a gente pega essas construtoras e vamos lutar, pleitear, para que a gente consiga garantir que os nossos consigam trabalhar e ver ali as suas moradias serem construídas, mas eles estão construindo e pautando passo a passo de cada tijolo, de cada bloco, de cada, o piso eu quero assim, vamos discutir junto? Ah, não, eu quero o piso da sala preto. Ah, não, mas eu quero meu branco. Então vamos mesclar isso aqui, para que todo mundo olhe e fale assim, essa é a casa que eu construí, essa é a casa que eu lutei por tantos anos, 10, 20, 30 anos, eu lutei e eu tenho a minha casinha. E também lutar, gente, por uma política real. Não dá mais para a gente ver o Tarcísio, ou a política de habitação, ser uma política entreguista. Uma política que está dando gesto para as empreiteiras e para os empresários, que é isso que eles estão fazendo. Contratam lá os seus empreiteiros, os seus empresários, para fazer o quê? Vai fazer uma caixa de fósforo, vai dar uma carta de crédito de 30 anos, para aquela pessoa que não consegue e derruba a sua casa. Então, gente, dá para a gente fazer. Se a gente tem hoje o Minha Casa Minha Vida, foi porque os movimentos sociais construíram isso. E foi porque o nosso presidente Lula foi lá e falou, é importante, eu vou garantir que quem ganha trabalha na reciclagem, tenha a sua casa. Né? Que é o Minha Casa Minha Vida, havia entidades. Todo mundo viu o que aconteceu quando o Bolsonaro entrou e acabou e colocou Casa Verde e amarela. A tinta, gente, acabou pelo meio porque ninguém conseguiu entrar, porque era muito alto a parcela, acima de 3 salários mínimos. Quem hoje consegue, pelo programa social, garantir 3 salários mínimos? Ninguém. Ou seja, a gente só avança quando a gente entende que o poder emana do povo. Nós precisamos potencializar, estar organizados os movimentos sociais. As periferias hoje, elas estão entendendo que sem os movimentos sociais não vamos conseguir avançar. É só ver o giro do nosso presidente Lula indo na favela do Moinho, indo lá no complexo do Jaguaribe, lá em Osasco. É só a gente ver que ele está indo nas periferias, ouvindo o povo, mas o povo já estava lá, não estava? Mas é o povo que está falando, presidente, estamos aqui organizados, a gente vai lá para Brasília, a gente vai se organizar aqui, vamos bater lá no Tarcísio, a gente vai para cima. Então, gente, vamos potencializar essas lideranças. Somente uma liderança de movimento social vai saber a importância de ocupar aqueles espaços e de deixar o gabinete aberto. O gabinete tem que ser do povo, porque se essas demandas, tudo que a gente se organiza na base, se não tiver um gabinete aberto, a gente não consegue levar lá para dentro. O orçamento tem. Falta que, de fato, tenha uma distribuição dos nossos impostos. Muito obrigada, gente. Uhul! Muito obrigado, Ediane. Patrícia. Ai, vamos, Patrícia. Agora é sua vez, Patrícia. Eu vou
vou tentar responder de uma forma bem sucinta, que eu sei que está no limite. Mas essa questão que vou falar mais alto, levantar. Ah, beleza, vocês querem me ver, né? Tá certo. Bom, vamos lá. Isso que você trouxe, né, sobre a questão de cobrar a entrada lá naquela cachoeira, que é o Capivari Monos, passa dentro de um território indígena, inclusive, mas essa parte não está dentro da demarcação, né? Eu lembrei muito da questão que a gente tinha no litoral de São Paulo com o pessoal que era chamado de palmiteiros. Cortavam palmito, jussara, levavam para vender de porta em porta. Alguns eram muito mal pagos, né, por algumas indústrias, explorados, mas quem ia em cana era eles, né, quando a polícia chegava. Essa questão, ela fala muito com a questão da geração de renda. Essa família que fez esse trabalho, que está lá, ela é uma família local, né? E eles, de alguma maneira, pegaram essa parte que era uma parte onde era o acesso mais fácil das pessoas para essa cachoeira, que ficou por muito tempo bem poluída, bem suja. Eles tiraram algumas toneladas de plástico dali na época, e eles fecharam e fizeram esse pequeno espaço turístico, enfim, um comércio ali. Aí a gente tem que entender que o acesso precisa ser garantido. As pessoas precisam ter direito de acessar. Isso é um lazer, né? É um contato com a natureza, é tudo isso que a gente está trazendo aqui. Então, fazer uma discussão sobre como é que a gente faz um turismo de base comunitária, né? Porque eles precisam, né, ter a renda deles, até para que se mantenham nesse território, mas sem tirar o direito das pessoas de acessarem o rio, que é público, né? A cachoeira é pública. Mas aí a gente tem que trazer essa conversa, essa discussão e entender como é que a gente pode fazer isso, conversando com eles, trazendo essa reflexão e vendo caminhos e meios, né? Como se falou, o Estado não vai resolver tudo, mas a gente pode também tentar entender no que de repente, prefeitura, por exemplo, pode auxiliar nessa questão, porque é uma família que mora ali, é uma família do local, de Parelheiros, que usa, na verdade, isso como uma fonte de renda, né? Para eles e para outros moradores dali, que não tem trabalho, não tem outras coisas para fazer. Mas isso que você falou é completamente necessário. A gente precisa fazer um movimento para que a gente garanta o acesso das pessoas ao que é público, ao que é de todos, que é o rio. Tá bom? Acho que é isso. Obrigado, Patrícia. Muito obrigado. Queria agradecer a todos que ficaram aqui ouvindo os nossos convidados. Nabil Bonduque, por favor, se levante. Ediane, Patrícia, a salva de palmas.